Olá pessoal, muito bom dia. Neste domingo, eu desejo a você Shalom, a paz do Senhor, Shalom Adonai, a paz de Deus no seu coração, que o refrigério das palavras do Evangelho, que Jesus, Yahshua, em nome de Yah ou Yahvé, que Jesus, Yahshua ou Yeshua, possam se fazer presente na sua vida, aqui dentro da sua cabeça, trazendo paz de espírito, cura, libertação e entendimento, sabedoria e discernimento. A todos os cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, a todos livres pensadores e a todos aqueles que são de denominações oriundas do protestantismo, como os mormons, testemunhas de Jeová, ok? A todos aqueles também que são de fé matriz africana, que Deus abençoe grandemente o Pai das luzes, o Pai celestial, o Criador de todas as coisas e de todos nós, possa lhe abençoar neste domingo, não só hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, e assim concomitantemente, e assim para todo o sempre. Porque o que nós mais precisamos nesses dias atuais é de paz e entendimento. Paz e sabedoria. Ok? Eu quero falar hoje, especialmente ao povo brasileiro, falar especialmente aos irmãos evangélicos, a comunidade evangélica que tem sido enganada por seus pastores, macomunados com a política corrupta, suja e mentirosa deste Brasil, e que não é de agora, não é verdade? Bom, muito bem. Hoje, você que conhece a Bíblia, não importa se você acredita nela ou não, se você crê em Deus ou não, você conhece as Escrituras ditas sagradas? Você conhece o Novo Testamento, a Bíblia cristã? Você conhece o Velho Testamento, a Bíblia hebraica? Beleza. Então, vamos raciocinar, Como disse o apóstolo Paulo, ali na sua carta aos Romanos, se não me falha a memória, capítulo 12, onde ele diz que o nosso culto é um culto racional, com inteligência, e não só por imaginação, não só por sentimento, não só por emoção, ok? Vamos então começar essa live de hoje falando sobre pelos frutos conhecereis a árvore. Quem disse isso? Quem passou este precioso e profundo ensinamento? Foi Yahshua, Yeshua, Jesus. Sim ou não? Primeira pergunta a você que é evangélico e que está envolvido, que está contaminado por um fundo meio cristão político, não é? Você que está envolvido pela política dos pastores bolsonaristas, ok? Quem é Jesus para você? Qual é o peso do ensinamento e das palavras deste rabino, deste mestre Jesus? Parou? Pensou? Quem é mais importante para você? Jesus, Bolsonaro, Lula, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso? Quem é mais importante para você? O teu pastor? O teu líder? Vamos ver que tudo isso não passa de um engano. Quem deve ser o centro de todas as coisas, do pensamento, da racionalidade, dentro dos seus ensinamentos, é Jesus. Afinal de contas, não foi ele que morreu na cruz por você? Então, você precisa aprender a
priorizar, a valorizar, a colocar em primeiro lugar e obedecer os ensinamentos do teu mestre, daquele ao qual você o tem como Deus. Beleza? Muito bem. Pelos frutos conhecereis a árvore. Quais os frutos do bolsonarismo no Brasil? Não tem nenhum problema você ser de direita. O problema começa quando você passa a ser de extrema direita. Você vai entender ao decorrer dos vídeos que eu vou mostrar, a sua ficha vai cair e você vai ver. Quais os frutos do bolsonarismo? Nós começamos falando sobre a máxima de Jesus, que ele disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Quais os frutos, então, nesse campo agora de política, na atual política desses últimos anos que vivemos, desde as eleições, Lula, Bolsonaro, etc. Porque os frutos não diz respeito apenas ao comportamento, os exemplos, as obras, não é? Das nossas atitudes dentro daquele mundo espiritual, religioso, de igreja e casa e trabalho e rua, dá um bom testemunho. Mas os frutos também, eles devem ser bons, virtuosos, limpos e puros em todos os setores da sociedade. No Brasil, nós vemos a semelhança entre bolsonaristas e trumpistas, não é? Dos Estados Unidos. Os seguidores de Donald Trump e também os seguidores de Bolsonaro no Brasil. Bem como também os seguidores da extrema-direita de Israel, Benjamin Netanyahu. Quais os frutos de Israel neste momento lá? Não confunda o Israel de 5.000 anos atrás. Não confunda o Israel do tempo de Jesus, lá no Oriente Médio, na Palestina, com o Israel de agora. Começamos essa live de hoje usando a palavra de Yeshua, o Yahshua, Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que vai nos dizer, em grego, ok? Eirenen apiemi, rimin eirenen, ten emen didomi, loimin, ou katons, didozin egon, didomi rimin, men taraseston, rimon recardia, meden, deliaton. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Aqueles que se dizem tão promotores da paz são os que mais têm disseminado o ódio, a dor, o choro, o medo, o racismo, a indiferença, a intolerância neste mundo. Você está vendo aí. Você vê isso também dentro da sua denominação. Quando o seu pastor começa a meter o pau, quando o seu pastor começa a desfazer, quando o seu pastor começa a destruir a espiritualidade, a unção, a divindade, não é? De tal igreja, de tal pastor, de tais irmãos. Quem tem disseminado a dor, o choro, o medo, o racismo, a indiferença neste mundo? E eu espero que você, meu irmão e minha irmã, se estiver deste lado, errado, de cegueira, a palavra de Jesus, saia o mais rápido possível, deixando que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, do Eterno, do Criador, guiar e curar esta tua cegueira. Paulo mesmo disse em 2 Coríntios 4, versículo 4, não é? Entois roteus tou aiunos, toutou
et losen, Evangelio, tens doxes tou Christo, rosestin e contou tel, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que luz do Evangelho é essa? Conhecimento, entendimento, ensino, aprendizado e também autoridade sobre toda a ignorância, todo o desconhecimento, toda a treva de ignorância. Muito bem. Quem é o Deus deste século? E quem são os incrédulos que Paulo está se referindo aqui? O homem, os líderes religiosos, como foram os fariseus, aquele corpo do Sinédrio lá em Jerusalém, aqueles homens que estavam corrompidos. Não que o fariseu era mau, não que o fariseu era ruim, ok? O próprio Jesus também era um fariseu. Fariseu de conhecimento, de autoridade espiritual, de mestre, de rabino, do seu tempo. Acontece que eles corromperam o corpo de fariseus pelo dinheiro, pela maldade, etc. Assim como hoje, por dinheiro, extorsão, ameaça, coação, vai para o inferno, olha, tem que dar o dízimo, em dinheiro agora, em grana, oferta, etc, etc, etc. Muito bem. Políticos, quem é o Deus que cega a mente das pessoas em termos de conhecimento, dogmatização, doutrinação deste tempo? Políticos e líderes religiosos não conseguem mais enxergar a sua semelhança no próximo, mas a cor da pele, e assim vai. Não conseguem mais enxergar a semelhança, não é? Eu para com outra pessoa. Não enxergam mais isso. Eles enxergam sim a cor da pele, o racismo, e assim vai. Homofobia, xenofobia, não é? Quem tem status, quem não tem. Note bem a quem Jesus chamou de geração incrédula. Vocês lembram disso? Os seus discípulos, que conviviam com ele, ouviam apenas como o curador, o resolvedor de problemas. O que lhes dava tudo o que queriam. Saciava a sua sede, a sua fome, dava peixe, dava dinheiro, tirando da boca de um peixe, como foi no caso de Pedro, para pagar imposto, dando pão, saúde, cura e libertação, etc. Mas os discípulos não viram Jesus como ser espiritual, como o Filho de Deus. Amor e misericórdia, o perdão, o semelhante, o simples, o humilde, que se coloca no lugar do outro. Como ele disse, quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estive nu, me vestistes. Quando estive doente, cheio de ferida, vocês foram lá e sararam as minhas dores, as minhas feridas, curaram as minhas doenças. Quando estive com depressão, quando eu estive isolado, segregado, marginalizado pelo mundo, vocês foram lá e se fizeram presentes. Quando eu estive preso, não é? Foram lá me visitar. Quantas pessoas estão neste momento no Brasil com fome, com sede, depressivas, isoladas, doentes, acamadas fisicamente e mentalmente, presas em suas cadeias, em suas algemas, das suas emoções, dos seus traumas e das suas dores. Quantas pessoas precisam de cura, libertação, alimentação, água da vida, pão da vida, mas as pessoas estão preocupadas em ir para o quebra-quebra. As pessoas estão preocupadas em viver como um gladiador dentro de arenas, enchendo ruas em prol de pregações malditas e mentirosas e enganosas que pregam a ira, o ódio, que desejam a morte de um candidato, que desejam a morte de pessoas que brigam, que maltratam, que xingam. Não estão nas ruas lutando uma Avenida Paulista,
para protestar contra corrupção, para protestar contra uma violência, para protestar contra injustiças em delegacias por escrivãos, para protestar contra um péssimo salário aos delegados e aos policiais da Rota, da Rocan, da Tático, que arriscam a sua vida. Não estão na rua para protestar contra o tráfico de drogas, não estão na rua para protestar contra o aumento da comida, não estão na rua para protestar, não é, a saúde pública, o sucateamento do SUS. Elas não estão nem aí com isso. Não estão na rua para protestar contra o racismo, contra a homofobia. Elas não estão nem aí para isso. Não estão na rua para protestar contra as enchentes, contra os piscinões abandonados, contra os córregos abertos, não é? Não estão aí para isso. Não. Elas estão na rua para expor, exacerbar a raiva, simplesmente o ódio. Parece que o ódio alimenta essas pessoas. É gostoso ter ódio, ter ira, ter raiva, xingar, bater, quebrar. Muito bem. Pelos frutos conhecereis a árvore. Mateus 7, 16 a 23, disse Jesus. Apon ton carpon auton, epignoseste autos meti silegosen apo akaton, staflas enpo tribolon sica. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se cachos de uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É uma pergunta de Jesus. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não se costura remendo em odre velho. Não tem como, gente. Se os bolsonaristas, os pastores, usam a Jesus, Deus, Israel, usam a Bíblia como uma nação que tem que ser uma nação santa, uma nação que tem que ser uma nação abençoada, por que não pregam o amor? Por que não respeitam as urnas? Por que não respeitam as eleições? Por quê? Por que não respeita o pensamento do outro? Isso não é democracia? Por que não respeita o Supremo Tribunal Federal? Por que não respeita os magistrados, os juízes, os tribunais? Por que não respeita, não é, o Ministério Público? Por que não respeita a Corregedoria? Por que não respeita, não é? Enfim, as instituições deste país chamado Brasil. Quais os frutos dos bolsonaristas e a mensagem de Bolsonaro? Quais os frutos dos pastores, todos corrompidos, ligados a Bolsonaro por interesse de propina, por interesse de terreno, por interesse de licitação, por interesse de estação de rádio e canal de televisão. Né? O livro de Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Em grego está escrito panera destin, não é panela não, panera ou fanera destin ta ergatens sarcos rotin. Sarcorratino, ratina, ectarai ou ectrai. Ectarai eris zelons, timoi, eriteiai, discotasiai, raireseis. Ora, vamos agora ver os frutos, não é, da igreja militante, não por Jesus, pelo Evangelho, pela salvação das pessoas, mas a igreja que se tornou militante, não é, do PL, que se tornou militante dos pastores que deixaram de ser pastores e assumiram uma roupa de políticos. Tiraram Jesus do centro da igreja, tiraram Deus do centro da igreja, mas usam ele como fundo de pano e tornaram-se militantes de partido político por interesse de grana, dinheiro e poder e status. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Vamos lá.
prostituição. O que é prostituição? Prostituição é quando a pessoa pega o seu corpo, não é, e vai ganhar dinheiro expondo o seu corpo para deleites e prazeres de outras pessoas que vão abusar do seu corpo até dizer chega e paga o dinheiro. Isso é prostituição. O que vocês, pastores, estão fazendo com o chamado corpo de Cristo, que é a igreja, não é? É prostituir o corpo de Cristo. Vocês, pastores do PL, toda a bancada política desse país, estão sendo os verdadeiros cafetões. Fizeram da igreja verdadeiros bordéis, casa da luz vermelha, porque vocês estão pegando o corpo de Cristo, que deveria ser santo, sagrado, vocês estão abusando, vocês estão colocando o corpo da noiva do cordeiro, que deveria ser virgem, e está um corpo violentado, um corpo abusado por pregações sujas, tóxicas, mentirosas. Vocês são os verdadeiros cafetões deste corpo chamado corpo de Cristo, ou noiva do Cordeiro, neste mundo aqui, neste Brasil aqui. Impureza é a mesma coisa. Lascívia, a mesma coisa. É tudo um contexto, tudo sinônimo, tá? Idolatria. Vocês se colocam como deuses e os membros adoram a vocês. Os membros têm vocês como um Deus, assim como as pessoas que vão à Igreja Mundial e querem tocar no apóstolo Valdemiro, que não é apóstolo, assim como as pessoas querem tocar no Edir Macedo ou colocar a mão no carpete onde ele pisou, assim como eles mesmos provocam isso, pegando o lenço, como o Valdemiro faz, e passa na pessoa doente. Mas vocês pioraram ainda mais. Vocês trocaram Jesus, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Assembleia de Deus Ministério do Madureira, enfim, Samuel Ferreira, Manuel Ferreira, o pai, o califa, né? E Bezerra, José Wellington Bezerra, tiraram Jesus do centro e colocaram um homem, um candidato político, Jair Messias Bolsonaro, no centro. Até as irmãzinhas fizeram uma música, né? Baseada, inspirada naquela música O Joquebede, Moisés não vai morrer, Deus já ouviu o choro do bebê. E as irmãs fizeram um trocadilho, né? Ô Bolsonaro, você não vai perder, Deus já ouviu a derrota do PT. Cuidado, com Deus não se brinca, nem com a sua palavra, nem com a espiritualidade e nem com a fé dos crentes, das pessoas. Passaram então a idolatrar um homem, dito um tal ungido. Essa palavra ungido do hebraico quer dizer Machia, que para o português vai dar Messias, tudo isso em hebraico. Mas no grego, Messias ou ungido é Cristo. Aonde é que Bolsonaro foi ungido por Deus? Quando? Aonde? Que local? Que momento? Que história é essa? Mentiras por trás de mentiras, invenções por trás de invenções, como o pastor, não é? Lá da igreja Voz da Verdade, o pastor da igreja Voz da Verdade diz que teve uma visão que estava a bandeira do Brasil e no lugar de Ordem e Progresso, se não me engano, havia uma cruz, e ele diz lá, o pastor Carlos, né? Ele diz lá que houve uma voz do céu que dizia: esta é a minha vontade, Jair Messias Bolsonaro. E tudo isso inflamou a igreja, os bolsonaristas. Era a vontade de Deus para que o Bolsonaro ganhasse as eleições para a presidência da República. O Bolsonaro ganhou? Ele não ganhou. E a coisa é tão baixa, tão feia, que o próprio Edir Macedo veio depois, né, nas suas redes sociais e disse: Lula ganhou, foi a vontade de Deus. E ponto final. Eita, muito bem. Isso porque o próprio Edir Macedo tinha dito antes: vocês vão ver, nós vamos ver quem é o Deus da direita e o Deus da esquerda. Como se o Deus da esquerda, do PT, não é? Do presidente Lula, dos petistas, fosse o diabo, o demônio, o Satanás. Né? E o Deus da direita, o Deus santo, o Deus bonzinho, o Deus da Bíblia, o Deus do mundo inteiro. Então o próprio Edir Macedo profetizou a
vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, deixando bem claro que o Deus Criador dos céus e da terra escolheu Lula. Será? Paulo diz que, quanto às instituições, aos governos desse mundo, tudo vem da vontade de Deus. Ok? Então, por que esse protesto todo? Por que essa revolta, essa briga, esse ódio todo contra o Lula, contra o PT que está no poder agora? Não foi a vontade de Deus? Ou vocês não respeitam Deus, nem a vontade dele e nem a palavra dele? E aí? Como é que fica? Bom, vamos lá. Idolatrias, feitiçarias. Feitiçarias, todo mundo sabe o que acontece na igreja. Você sabe. Houve um tempo em que a Assembleia de Deus não fazia campanha, não distribuía rosinha, não fazia nada disso, as campanhas horrorosas. Hoje já está todo mundo contaminado. Antigamente o feiticeiro era Edir Macedo, não é? Com água ungida, rosa ungida, sal ungido, planta ungida, arruda, enfim, tudo isso. Tudo isso hoje já está ali na Assembleia de Deus, todo mundo sabe, das feitiçarias que ocorrem lá dentro, dos feitiços da lavagem cerebral que são piores ainda. Muito bem. Ciúmes, iras, eu nunca vi um partido político pregar tanta ira, eu nunca vi um povo bolsonarista ser tão intolerante, ser tão impaciente, não aguentar uma argumentação, uma reputação e partir para porrada, para baixaria, para o xingamento, para agressão. Porfias, discórdia, eu nunca vi um povo que discorda tanto, não é? Dissensões, facções. O que o presidente Bolsonaro fez, não é? Que já está dentro dele desde quando ele era jovem, não é? Lá nos quartéis, todo mundo já sabe disso. Tem reportagens, você pegar aí no Google agora, no YouTube, você vai ver ele falando com o repórter. Eu sou a favor da tortura. Eu sou a favor da tortura. Tem que torturar. Tem um fulano, um repórter que para mim deveria ser torturado. Então, estava dizendo como que uma mente dessa pode representar uma mente de Deus, uma mente de Cristo. Cristo ensinou revolta, motim contra os romanos, contra os gregos no seu tempo? Não. Cristo amou a todos, não é? E abençoou o centurião pedir a cura do seu caso. Cristo também, ele colocou a orelha do soldado Malco, um soldado romano, que Pedro cortou. Então Cristo ensinou a amar as pessoas. Amai os que vos perseguem, perdoai os que vos maldizem. Está escrito lá. Vocês esqueceram das palavras de Jesus, evangélicos? Hein, pastores? Hein, povo da igreja? Esqueceram então? Não vale mais nada. O que vale agora é o ódio. Vamos para arrebento, para acabar, para destruir, para matar as pessoas. Como o irmão bolsonarista matou o outro dentro da congregação, porque ele contestou o ancião, que ele queria ouvir a palavra de Deus. E o ancião estava fazendo mensagem política para Bolsonaro. Facções é o que mais tem, não é? Isso sem falar dos milicianos, a do Rio de Janeiro, o envolvimento, a morte de Marielle, todas essas coisas. Gente, falar mal do PT, falar mal do Lula, falar aquelas coisas, tudo, todo mundo sabe de cartilha, e todo mundo gosta de falar. Mas quando vai falar, quando vai pegar no pezinho deles, na ferida deles, no calcanhar, não é? Ali de Aquiles deles, eles ficam bravos, extremamente ignorantes. E já começa com aquela bandeira, com aquele bordão, Deus, pátria e família, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Isso não é inteligência, isso não é sabedoria, isso não é culto racional. Não. Isso é carnalidade. Homem mau, homem ruim. Quer ganhar as coisas através do tapa, do soco, da ignorância, da intimidação. Aonde está Deus aí? Para pensar. Isso não é ser de direita, isso é ser de extrema direita. Louco, fanático. Perdeu a razão total. Muito bem. Qual foi o partido político que mais causou tumulto? Que mais causou tudo isso que está em Gálatas, capítulo 5, 19, 24? Os frutos da carne. Qual foi o partido que mais causou isso? Quando esteve no governo, senão o PL. E os bolsonaristas nas ruas, agredindo pessoas,
não é? Os seus fake news à torto e à direita, xingando, desrespeitando, nas sessões solenes do Senado, no Congresso, nas câmaras de deputados estaduais e federais, nas câmaras de vereadores, nos debates, nas entrevistas. Olha lá no debate lá na CNN ou no debate na Globo News, não é? Entre o José Cardoso e um outro rapaz lá extremamente violento, não é? Na Jovem Pan. Veja bem isso, ok? Entrevistas são sempre hostis e mal educados, fugindo à razão no trabalho, em casa com a família, na rua, no bar, na vizinhança, até mesmo na casa de Deus. Um bolsonarista matou um irmão, como eu disse agora há pouco, a tiros dentro da congregação cristã no Brasil. Se não morreu, foi misericórdia de Deus. Eu não sei que fim que deu essa história. Mas o rapaz baleado, o SAMU atendendo, a polícia lá, e o culto continuou normal. O ancião, o irmão lá, e as irmãs com o véuzinho. Trocaram Jesus, trocaram a palavra, a revelação, por um ato insano de um bolsonarista. Eita! E depois, os crentes de outras igrejas é que são heresia, não é pessoa da congregação. Vamos lá. Sempre autoritários e arrogantes, estúpidos e violentos. Quando aconteceu esse fato, dentro da congregação, que foi filmado, todo mundo viu aí, e no meu trabalho eu encontrei uma mulher que ela veio me evangelizar, tipo conversar sobre a evangelização, a congregação. Eu disse, você viu o que aconteceu na sua igreja? Que tentaram matar um irmão com um tiro, porque ele não quis saber de pregação de bolsonarista, de político no altar. Ela falou, não, irmão, já estamos avisados com relação a isso. Aquilo foi uma montagem, é o Satanás, é o demônio que foi, é uma montagem fizeram lá. Eu falei, irmã, não foi montagem, mas fato real tá lá. O BO, boletim de ocorrência, não foi montagem. A senhora pode amar a congregação, gostar da congregação, lá é a casa de Deus para a senhora, mas não foi montagem. Não queira passar pano. Não faça isso. Não se submeta a isso. Não se faça, não se rebaixe tanto, minha irmã. Aconteceu e foi fato real. Vamos lá. No trabalho, em casa, com a família, na rua, no bar, na vizinhança, até mesmo na casa de Deus, né? Sempre autoritários, arrogantes, estúpidos e violentos. Todo mundo virou as costas para Deus. Ou nunca o tiveram e acharam melhor viver na prática aquilo que já estava dentro delas. O ódio mesmo, né? A soberba, o racismo e tudo de ruim incorporaram não o Espírito Santo, mas os espíritos demoníacos. Não incorporaram aquela coisa que Jesus disse com tanta beleza da espiritualidade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não. As pessoas, os pastores, prostituíram o corpo de Cristo, a lembra do Cordeiro, e as pessoas estão rejeitando os ensinamentos de Jesus, e vai acontecer tudo de novo agora, nas próximas eleições, vocês irão ver, não é? Quantos casos de agressão, soco, tapa, empurrão em mulheres, em senhoras e senhores idosos na rua, por bolsonaristas, quantas brigas e confusões dentro da dita casa de Deus, nas igrejas, não é? Quantos homicídios ocorrerão em nome de Bolsonaro e da direita extrema, não é? Deus, pátria e família. A mesma coisa que Plínio Sampaio pregou, que também era nesse mesmo nível baixo e horroroso. Bom, quando a gente fala, não é? Estúpidos e violentos trocaram o Espírito Santo. Trocaram mesmo o Espírito Santo de Deus por esse espírito violento que Bolsonaro vem trazendo desde a ditadura, do AI-5, o Ustra, que ele disse que o livro do Ustra, a biografia do Ustra era o seu livro de cabeça, não era a Bíblia. Ele nunca foi evangélico, tampouco cristão. Nunca. Um cristão não tem os pensamentos, os desejos, visão de vida que ele tem em sociedade, não é? Quando ele diz que ele idolatra o Ustra, não é? Da ditadura, ele pisa, ele humilha, ele massacra, ele segrega, ele destrói, ele zomba todas as vítimas de tortura desse Brasil, ok? Você que tem um parente que foi torturado na tortura,
da ditadura, você sabe o que eu estou falando. E outra coisa que eu acho interessante é que, presta bem atenção, o bolsonarismo trouxe, como nenhum partido, divisão dentro da própria casa, da própria família. De repente, um parente virou bolsonarista. Ele não fala outra coisa, não sei de Bolsonaro, Lula, corrupção, só isso. E ele consegue virar a cara pro pai, porque o pai não concorda, não pode discordar do bolsonarista. Virar a cara pra mãe, os irmãos. Eu trabalhei, né, de comer numa casa onde o filho era um médico dentista. E a mãe e o pai, que nós cuidava deles, idosos, a mãe saudável ali, né? E ela tomou a vacina da Covid, como todo mundo tomou. E esse rapaz, esse médico, ele pregou, ele brigou, ele empesteou, ele causou uma toxicidade, uma briga, uma confusão na casa, e a mãe ali passando mal, e o pai já com um Alzheimer, aquela coisa, e os irmãos já não iam mais ver a mãe e o pai quando ele estava lá com a família, com a mulher, ambos bolsonaristas. Ele chegou a pedir para a mãe, pedir não, ele falou, mãe, tira essa vacina do Covid do seu corpo. Eu tenho um amigo meu que é médico, te levo lá, eu pago R$ 1.500, a senhora vai fazer uma aplicação de um procedimento chamado quelação, para tirar todos os materiais pesados da vacina, e a senhora fica livre dessa coisa demoníaca da vacina da Covid. E ela ficou em dúvida, aí ele pressionou tanto a mãe, e a mãe fez isso. Ele acabou com a substância que protege contra a Covid-19, não é? Contra o vírus e as suas mutações, as cepas. Ele fez isso 2 meses depois, a mãe dele morreu de Covid. E agora? Valeu a pena matar a mãe em nome de Bolsonaro e das asneiras que Bolsonaro falou contra a Covid-19? Valeu a pena perder uma mãe querida, responsável, uma mãe que a vida inteira foi diretora de escola, uma mulher poderosa, pegava o seu carrinho, saía para fazer as compras? Cuidado, bolsonarista, com o que você tem alimentado e acreditado em falsas pregações e mentiras. Esse espírito é um espírito diabólico, demoníaco, que está enganando as pessoas dentro da igreja e na sociedade, dentro da sua casa. Quantas famílias se dividiram porque o fulano se tornou bolsonarista? Quantos colegas que antes eram colegas de bar, de lanchonete, de restaurante, jogar ali um dominó, jogar ali um palitinho, jogar ali um baralho, aquela coisa saudável, jogar bola, não dá mais, porque o cara é insuportável, lá vem ele. E se não concordar, dá pau, dá treta, dá briga. Aonde está o Espírito? Cadê os frutos do Espírito aí? Da bondade, do amor, da beneficência, da misericórdia, do amor. Cadê? Só tem frutos de ódio, de raiva, de ataque, de estresse familiar. Ou eu estou mentindo então? Ai, vamos lá. Ai. Mas os espíritos demoníacos dos ditadores, militares deste Brasil, da época dos anos 60. Aliás, o líder dele, Bolsonaro, o líder deles, o líder de vocês aí, bolsonaristas, o Bolsonaro, disse que é a favor da tortura e idolatrava, em lugar da Bíblia, o livro do coronel ou general Ustra, o maior torturador deste Brasil. Agora vamos ver aqui, neste vídeo, como é uma bolsonarista, né, a Carla Zambelli, não é, que é parlamentar também, é má, é ruim, e mentirosa e tendenciosa. Neste vídeo, ela coloca o título de Enquanto Lula ataca Israel e defende o Hamas mata palestinos, como se ela amasse os palestinos, respondendo processos de racista e meio que neonazista, né, em perseguição a um palestino que recebeu, não é, asilo, recebeu aqui proteção do Brasil, não é? Vamos aos vídeos e logo ver a prova de que não era o Hamas
Mas Israel, como todo o mundo viu, e o mundo inteiro agora está condenando Israel. Foi Israel que matou os palestinos lá? Não! Não foram os israelitas, não foi o povo judeu, não foi o povo hebreu, não foram os descendentes semitas, porque os palestinos também não são, não foram o povo, os judeus, a família judaica que está lá em Israel. Foi a extrema-direita, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro e também o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, e o exército de Israel. São eles, de extrema-direita, que saíram matando palestinos quando recebiam comida, alimento, água, kits de sobrevivência para matar a fome daquele povo que está isolado ali, não é, na faixa de Gaza. E aí, Carla Zambelli? A mentira sempre cai, porque não há nada em oculto que não há de ser revelado, diz a palavra. É ou não é, irmão? Você conhece a Bíblia? Vamos lá. Como todo mundo viu, não é? O satélite, os soldados israelenses ali em preto e branco, chegando de surpresa no meio daquela multidão faminta, enquanto recebiam comida, água, ajuda internacional. Eles aproveitaram para atirar a esmo, matando dezenas de pessoas. Este é o Israel sionista de extrema direita, que vocês, seguidores de Bolsonaro, seguidores de Carla Zambelli, seguidores de Cira Malafaia, seguidores de Marco Feliciano, seguidores de Magno Malta, não sabem. E pastorada corrompida segue esse povo, como vocês evangélicos, infelizmente. Mas não é o Israel de Deus e nem do tempo de Jesus. Está na hora de abrir o olho, gente. Está na hora de abrir o olho, povo de Deus. Vamos então a esse vídeo desmentindo, desconstruindo a mentira de Carla Zambelli, que colocou o título metendo o pau no Lula, ligando o Lula com o Hamas, enquanto o Hamas mata o povo de Israel, mata os palestinos. Quem estava matando, todo mundo viu, e está sendo condenado por todos os líderes religiosos, todos os líderes, estadistas, presidentes, não é? De toda a Europa e de todo o mundo. Viu, Carla Zambelli? Vamos dar uma olhada no vídeo. Bom, então agora vamos ver quem é racista, quem é intolerante, quem é que mentiu, não é? Não é o Hamas que estava matando pessoas lá, na faixa de Gaza, quando os palestinos estavam recebendo comida. Foram soldados de extrema-direita de Benjamin Netanyahu. Vou provar. Agora, olha só que legal, né? Veja só como a distorção e o uso errado das escrituras, citando Isaías, né? Que fala que, olha, como águia, etc., textos bíblicos para confundir a sua cabeça evangélica e colocar os palestinos como ratos. Essa associação de ratos, seres humanos como ratos, foi a mesma associação que os nazistas usaram para com os judeus, como eu já mostrei aqui no meu canal do YouTube, você pode ir lá, que você vai ver lá, as charges, né, do Careta, desenhos tendo os judeus como ratos. Isso é nazismo. Presta atenção, você que é de direita, extrema direita, como anda, não é, o pensamento bolsonarista em relação a palestinos, a etnia, a outras pessoas. Agora, vamos mostrar um pouquinho aqui da Carla Zambelli, como que ela gosta de associar as coisas de forma errada, suja, tendenciosa. Cuidado, irmão. Fica aí seguindo o Carla Zambelli e Bolsonaro. Cuidado, você não sabe onde está pisando. Cuidado com o que está comendo e bebendo. Vai ver, dá uma olhadinha nessa reportagem aqui, ó. Olha só, dá só uma olhadinha aqui. Ela estava acusando o pessoal do Hamas, não estou defendendo o Hamas não, de estar matando as pessoas palestinas recebendo comida, não é? Isso foi uma mentira, ok? Agora, por que ela estava condenando, digamos assim, né, o Hamas e, em tese,
com dó ali protegendo os palestinos. Será que ela ama os palestinos? Ou ela é uma hipócrita, uma mulher suja, moralmente falando, politicamente falando, teologicamente pior ainda? Porque os posts dela é um post nazista contra os palestinos. Olha como ela trata os palestinos. Dá uma olhadinha aqui. Sendo caçado por uma águia. Calma lá. Eu queria, na verdade, também fazer um comentário aqui, não como apresentador, né, mas como também colunista do UOL, né? Ontem, né, nessa quinta-feira, a deputada federal Carla Zambelli, ela publicou nas suas redes sociais uma imagem de um rato, né, com a bandeira da Palestina, sendo caçado por uma águia que contava com as cores das bandeiras, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, e junto com isso um versículo bíblico. Imediatamente, né, as redes sociais, dentro e fora do Brasil, inclusive, começaram a criticar a imagem, né, a utilização dessa associação de palestinos a roedores por parte da deputada Carla Zambelli. Por quê? Porque a máquina de propaganda nazista de Adolf Hitler, ela retratou judeus na Europa como ratos, vendendo a ideia de que era uma praga a ser exterminada. E isso preparou terreno para uma das maiores abominações da história da humanidade, que foi a execução de milhares de judeus durante o Holocausto, né? Então qualquer semovente que passou por um banco escolar, ela sabe o que essa associação significa, menos a deputada federal Carla Zambelli. Essa estética, né, é uma estética conhecida porque é uma estética da desumanização. Essa estética que ela não foi criada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas ela foi fortemente aplicada pelos nazistas na década de 30, exatamente preparando, como eu falei, terreno para o que os nazistas chamaram de solução final, né, contra os judeus, né, matando milhões deles em câmaras de gás, em fuzilamentos ou de fome, né? Então o que acontece é que esse processo de desumanização, né, ele é conhecido, né? Você vincular um ser humano, vincular mais do que isso, um grupo social, um grupo étnico, a uma praga, a algo visto como uma praga, um verme, um roedor, que precisa ser exterminada, que passa doenças, etc. Não é muito diferente isso do que fazia o Der Stürmer, um jornal de propaganda da Alemanha nazista, que colocava ratos na capa representando judeus e colocava nazistas envenenando esses ratos e dizendo que estava limpando e garantindo o futuro e a grandeza da Alemanha. Bom, então vocês viram aí que essa ideia, essa visão de tratar palestinos, libaneses, sírios, qualquer pessoa que não seja judia, é uma ideia racista intolerante. É uma ideia que foi trazida dos alemães nazistas, ok? Cuidado, você que está aí levantando bandeirinha de Israel, Israel é de Deus, é de Deus, é de Deus, papapá, é contra os palestinos, você está incorrendo no crime de racismo, discriminação, preconceito, intolerância racial, misturando tudo, religião com política má aplicada, tendenciosa dos bolsonaristas. Vamos ver mais um pouquinho da Carla Zambelli, do comportamento dela, que fala muito bem, mostra muito bem o comportamento de bolsonaristas no tempo das eleições, lembra? Dá uma olhadinha aí para você ver se a minha fala tem razão ou não tem, tem lógica ou não tem, do comportamento agressivo, violento, na marra, meio que ditatorial, tem até um fundo racista aí, quando ela perseguiu um jornalista com um arma em punho. Isso é pregação de bolsonarismo, são os frutos do bolsonarismo. É isso que o presidente gosta, o ex-presidente gostava. Lembra que ele nunca se pronunciou contra a violência, ataques de bolsonaristas nas ruas, morte e tal, porque é isso que está na veia dele. Não tem fruto do Espírito Santo. Se liga, crente, se liga, evangélico. O que vale para você é a Bíblia, não é o que Bolsonaro e os pastores todos corrompidos transformaram-se em monstros, em demônios desse mundo. Dá uma olhadinha aí nesse comportamento da Carla Zambelli. Carla Zambelli prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República por ter perseguido armada um homem na véspera do segundo turno das eleições. Aqui, ó,
O momento em que ela acaba perseguindo este homem, o jornalista acaba entrando no bar para se proteger e aí... Isso é estilo bolsonarista, olha lá. Vai desse estabelecimento Estão vendo aí? atrás deste homem. Israel, ao vivo. Invadiu o estabelecimento e com a arma nas mãos. Ela foi ouvida pelos policiais e também ouvida pela Procuradoria-Geral da República. Isso aí é estilo bolsonarista. Fala pra mim, que atitude é essa aí de cristão? Fala pra mim. Naquele dia, JP, porque ela disse ter sido abordada quando estava com seu filho de 14 anos, teria recebido algumas ameaças e ela esclareceu também que não existe nenhuma ação penal em andamento e que trata-se somente de um procedimento de apuração. Ela perseguiu esse cara, esse rapaz, por causa de uma discussão política. Dá uma olhadinha nisso. Seu filho de 14 anos teria recebido algumas ameaças e ela esclareceu também que não existe nenhuma ação penal em andamento e que trata-se somente de um procedimento de apuração preliminar. Isso ela informou também a nossa produção de jornalismo do Band News TV. A parlamentar, ela perseguiu esse homem até uma padaria de São Paulo após uma discussão política. Todo mundo se lembra, foi na véspera da eleição, na véspera do segundo turno das eleições desse ano, quando a gente decidiu quem iria comandar o governo para o estado de São Paulo e também a presidência da República. Imagem essa que rodou o mundo inteiro, JP. Nossa Senhora. Obrigado. Agora, vamos ver o vídeo em que ela tenta colocar o presidente da República a favor do Hamas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o próprio presidente condenou o Hamas na atualidade e condenou o Hamas também quando ele esteve lá em Israel. Tá bom assim? Ou preciso desenhar para vocês? Contra fatos não há argumento. As imagens falam por si mesma. Cuidado, evangélico, cuidado. Está sendo entorpecido, enganado por espíritos malignos, disfarçados de espíritos de luz, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, 11 ou 11, 14. Cuidado, cuidado. Os demônios já entraram nas igrejas faz, muito tempo. Muito tempo. Agora vamos ver esse vídeo aqui, que ela está dizendo que enquanto o Lula defende o Hamas, não é? O Hamas mata palestinos. E o outro vídeo mostrando a verdade dos fatos, que eram soldados israelenses matando palestinos quando recebiam comida. مخيم جباليا ثورة شمال قطاع غزة هذول ناس جعانة ناس عندهم أطفال مريضة ناس عندهم أطفال مش عارفة تنام في دورها ناس مدمرة ناس بتنام في المجالس على المجاري الصرف الصحي ناس حياتها تعيسة جدا ناس لا تعرف النوم لا في الليل ولا في النهار بيخرج علينا واحد حمساوي هذا سامح هيك هذا اطلاق نار من حماس بتطخ على الناس الجعانه اللي مش لاقيه تاكل في دورها مش حرام عليهم خبطونا حرب احنا ما بدنا اياها احنا بدنا سلام احنا بدنا اولادنا يروحوا على المدارس حرام اولادنا يتشردوا حرام اطفالنا يقعدوا في الشوارع هذا كله مين مسؤول عنه مين المسؤول عن هذه الاشياء ليش حماس هيك بيساوي فينا هاي بخرجوا بطخوا قاعدين على الناس ليش عشانهم جعانين عشان الناس جعانه بطخوا عليها ضيع حق يا سنوار انت بتقتل ولاد شعبك انت اللي بتقتلنا يا سنوار مش الجيش الاسرائيلي انت اللي بتقتل فينا قاعد حرام عليك يا حماس سامح هيا اطلاق النار مباشر وانا بعمل معك لقاء هذا هطلع على الناس حركه حماس بتطلق النار على المتظاهرين الجياع In noch niemals dagewesenen Millionendemonstrationen hat sich am heutigen Tage
die ganze deutsche Nation zur Arbeit, zu ihrem Wert, zu ihrem sittlichen Ethos und zu ihrer nationalen Verbundenheit bekannt. Am heutigen Abend findet sich über Klassen, Standes- und Konfessionsunterschiede hinweg das ganze deutsche Volk zusammen, um endgültig die Ideologie des Klassenkampfes zu zerschlagen und der neuen Idee der Gebundenheit und der Volksgemeinschaft die Bahn freizulegen. Ich habe die große Ehre, Sie am heutigen Abend hier in Berlin und im ganzen weiten Deutschen Reich im Namen der Regierung zu begrüßen. Leider fällt in den schäumenden Becher der Freude ein Wermutstropfen. Gestern verunglückten in Essen auf der Zeche Stinnes 7 brave Bergleute, die ausnahmslos Nationalsozialisten waren. Zur gleichen Zeit wurde in Naumburg und wurde in Kiel je ein SA-Mann erschossen. Diese 9 Soldaten der Arbeit und der Politik fielen auf dem Felde der Ehre. Die ganze deutsche Nation erhebt sich in diesem feierlichen Augenblick und ehrt das Andenken dieser 7 gefallenen Soldaten durch 1 Minute ehrfurchtsvolles Schweigen. Vamos falar de Gaza. A crise humanitária provocada pela guerra teve hoje mais um capítulo sangrento, muito sangrento, em quase 5 meses. Israel admitiu ter atacado um comboio com ajuda humanitária no norte do território palestino e isso causou uma matança. Léo Valente, detalhes aqueles mais recentes, por favor. Oi, Edu, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando. A segunda edição do jornal Band News é uma disputa de narrativas. O Ministério da Saúde de Gaza diz que 112 civis que buscavam, a gente vê nas imagens aí, buscavam desesperadamente ajuda humanitária, que chega com dificuldade ao norte de Gaza, foram atingidos por ataques de Israel, por disparos de Israel que estavam, por forças de Israel que estavam localizadas ali na cidade de Gaza, que foi o primeiro local a ser alvo da operação por ar, terra e mar, desde o início da guerra contra o Hamas. Já as forças de segurança de Israel disseram que só atacaram quando se sentiram ameaçadas pelos grupos de civis que buscavam ajuda humanitária que é escassa ali na região. Testemunhas que foram ouvidas por agências internacionais disseram que foram atacadas a cada vez que tentavam alcançar essa ajuda humanitária que foi levada para essa parte de Gaza nessa quinta-feira. O que se sabe é que, justamente nesse dia, com esses mais de 100 mortos, o número de vítimas fatais nesse conflito, que já dura quase 5 meses, passou da casa dos 30 mil mortos desde o ataque do dia 7 de outubro do Hamas contra o território de Israel, o que desencadeou a resposta das forças de segurança de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Edu? 30 mil mortes. E, obviamente, mesmo que não tenha sido algo intencional matar essas 100 pessoas, foi intencional atirar nas primeiras. Ainda que a justificativa seja em defesa dos soldados. Uma coisa é diretamente ligada à outra.
As forças de segurança de Israel dizem que estavam planejando e acompanhando, fornecendo segurança para que esse comboio pudesse chegar até essa região que não tem recebido tanta ajuda, se a gente puder falar dessa forma, como a região de Rafah, que aguarda ainda um ataque anunciado há semanas pelo governo de Israel. As pessoas estão desesperadas. E, Léo, um detalhe que às vezes a gente deixa passar, né, pela lateral aqui. 10 de março, que é o dia em que anuncia como do limite para o ataque Benjamin Netanyahu, é véspera do Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. Só esta marcação já pode ser provocada, considerada, eu não vou nem dizer uma provocação. Vai além. Vai além. E antes disso, tendo esse tipo de atitude com esse tipo de resultado, torna a coisa ainda mais difícil de, por exemplo, chegar-se àquilo que queria o presidente Biden, que ele chegou a falar no início da semana, que saía um acordo de cessar-fogo pelo menos até segunda-feira. Agora fica difícil acreditar nisso, Léo. Biden deu uma declaração dizendo que já não vê mais com tanta probabilidade a saída desse acordo de cessar-fogo que começaria na segunda-feira e libertaria mais reféns em troca da libertação de prisioneiros palestinos nas penitenciárias de Israel. Ainda falando sobre o número de mortos lá na faixa de Gaza, do número de civis mortos, hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos falou também sobre esses números que já passam dos 30 mil. Ele foi questionado durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. A gente tem um trecho, vamos acompanhar. Mr. Secretary, about how many Palestinian women and children have been killed by Israel since October 7th? It's over 25,000. Mr. Secretary, last week, the UN High Commissioner for Human Rights warned that any transfer of weapon or ammunition to Israel violates international law. About how many precision-guided munitions has the United States given Israel since the beginning of the war? I don't have that number at my fingertips, but we have endeavored. Mr. Secretary, it's about 21,000 precision-guided munitions to Israel since the start of the war. Secretary Austin, last week you spoke to Defense Minister Gallant, and you said clearly there needs to be a plan to ensure the safety and support of those sheltering in Rafah before any military operations proceed. National Security Advisor Sullivan has said he has not seen any plan yet. John Kirby said it would be a disaster to invade Rafah. If Netanyahu defies the United States and invades Rafah, will you commit today that you will halt any future military sales to Israel? Obviously, sir, that's a presidential decision, but we expect that. And by the way, I spoke to Minister Gallant last night, and I expect that when we provide munitions to allies and partners, that they'll use them in a responsible way. A gente viu aí que o secretário de Defesa dos Estados Unidos falou, citou os 25 mil mortos entre civis e mulheres. Mais tarde, logo depois dessa declaração dele no Congresso americano, a porta-voz do Departamento de Defesa, do Pentágono, esclareceu, dizendo que ele estava citando a cifra de 25 mil mortos divulgada pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é a única autoridade no local que ainda fornece informações sobre o número de mortos, sobre o número de pessoas mortas desde o início do conflito lá na região. Edu. Como não são contestados, e contestado aqui seria com outros números, né? A gente tem que levar como os números que temos, e ainda mais saindo da boca do secretário de Defesa dos Estados Unidos também. Léo, muito obrigado. A gente continua acompanhando e você volta a qualquer momento na nossa redação. Obrigado, Edu. Estados Unidos, 25 mil mortos. Os Estados Unidos, em boa medida, que permitem que Israel faça os ataques, uma vez que garante o armamento e a munição necessária para isso. Bom, então agora uma aulinha para a igreja, para os irmãos, tá bom? Se você coloca a bandeira de Israel no altar da sua igreja, em primeiro lugar, o senhor pastor tem que saber que a bandeira de Israel, ela é um símbolo que diz respeito ao povo de Israel e não ao povo cristão.
muito menos evangélico. A bandeira de Israel é um símbolo do judaísmo sionista. Sionista. Lembra da história do sionismo, do advogado que era mais jornalista, para defender, para reunir todo o povo de Israel ali em Jerusalém, vem toda aquela politicagem por trás, intolerância étnica, expulsar palestinos, desenvolveu-se o ódio dos palestinos, tem o partido lá de extrema-direita, junto com o Benjamin Netanyahu, que odeia palestino, etc. É aquela coisa toda. Nem todos os judeus, nem todos os hebreus, israelitas, enfim, que vieram do pai Abraão, não é? Nem todos têm esse pensamento intolerante, não é? Essa coisa extremista, intolerância étnica, não. Alguns, sim, são racistas. Judeus de extrema direita. O símbolo maior do povo de Israel nunca foi e não é a estrela de Davi, como está aqui no meu kippah. O símbolo do povo de Israel, na verdade, é esse aqui, que vai representar Deus, ó. A menorá, tá vendo aqui? Ó, o castiçal aqui, a menorá, ó. O candelabro, 7 Espíritos de Deus, que estava dentro do templo, ok? Portanto, quando se fala sobre símbolos, a Federação Israelita do Estado de São Paulo já está preocupada com o uso da bandeira de Israel, fazendo associação com Bolsonaro, partido político, PL, intolerante, como mostrei lá, Carla Zambelli, vocês viram lá as reportagens, não é? Tem matéria aí também, se você pegar a intolerância dela com palestinos, essa parte ela não fala, ela não vem a público, né? Que os palestinos são ratos, que devem ser exterminados, tal, aquela coisa. Tem até um vídeo rolando aí que o Silas Malafaia diz que os palestinos deviam ser exterminados. Então, isso tudo não é Espírito de Deus, irmãos e irmãs. Tome cuidado com esses símbolos, que o símbolo maior, como eu disse, é a menorá que estava no templo e não é essa estrela aqui, tá bom? É a estrela de Davi, com N significados, né? Enfim, mas quem trouxe essa bandeira com o símbolo da estrela de Davi foi o Partido Sionista. Lembra que eu disse que é um ataque de uma mulher estrangeira no Brasil querendo destruir a loja de uma moça judia? E ela diz, eu não sou sionista, eu sou judia. Deu para você entender? Sionistas são pessoas de extrema direita, racistas, intolerantes, limpeza étnica em Israel, fora hebreu negro, etíope, descendente de Salomão, de Davi, de Bnei Noá, fora. Eles não querem. Só a parte branca, aquela coisa bem de hegemonia, aquela coisa bem de supremacia racial. Beleza? Existem judeus racistas, sim, que odeiam, sim. Pega a reportagem, você vai ver aí, enfim, né? Nos Estados Unidos, tal, aquela coisa que já foi preso, rabino, tal. Rabino! Entendeu? Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. E aproveitando esse momento agora, já para dizer para todo mundo que assiste o meu canal, já para mandar um recadinho pro que se diz irmão Ed, né? Que se diz palestino, e deve ter lá suas razões, não é isso, mas com certeza agora ele deve estar fazendo a maior onda, no auge, né? Não falei que os judeus são imundos, não falei que o Deus de Israel é um Deus imundo, o Deus imundo deles, a Torá imunda deles. Não precisa nem um especialista forense, um psicólogo forense para saber que você é antissemita, sim senhor. Ok? Deixando bem claro que o Deus de Israel não é racista, que o Deus de Israel não é intolerante, que o Deus de Israel não é imundo e que a Torá não é imunda. Beleza? Algumas pessoas, sim, como homens que falharam na história bíblica, muitas vezes como Moisés, Josué e tantos outros, fizeram as suas atrocidades de guerra, não é? E colocaram como se fosse o Senhor tinha mandado. Bom,
Mas eu estou passando aqui para dizer, tome cuidado com os símbolos, pare de associar, não caia nessa conversa fiada de que Deus está por trás de todo o movimento misturado aí, esse sincretismo entre judaísmo e evangélicos. Judeus, Israel com a igreja evangélica. Não, quem está ligado com Benjamin Netanyahu, porque também é de extrema direita, é o Bolsonaro, é o bolsonarismo. E a falsa cristã, a falsa, senhora evangélica, Michele. Nada de evangélico, e os falsos pastores que vão se apropriar também de símbolos judaicos, como a estrela de Davi, aqui, para dizer que estão do lado de Israel. Você não pode estar do lado de uma nação que está exterminando pessoas inocentes, como eles estão fazendo com os palestinos lá. Eu não sou judeu, mas eu não sou burro, idiota, inumano. Não. O Deus que eu creio me ensinou que ele não tem prazer na morte nem da pessoa mais pecaminosa que existe, mas ele oferece a ela a oportunidade de arrependimento. Ezequiel 18. Você vai 32, você vai ver lá. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Se Deus não tem prazer, quem tem prazer? O homem, o Satã, o demônio, o diabo, o homem, seu sentimento, a sua maldade, sua arrogância, sua briga por dinheiro, por grana, por poder territorial, espaço geográfico, isso. E é o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. O povo palestino é de Deus, são pessoas abençoadas, são filhos de Abraão também, são filhos de Deus. O povo palestino não merece passar por isso. Benjamin Netanyahu devia ter aprendido com o Holocausto, mas não aprendeu nada, porque já falou besteira lá no passado e não foi caçado a caça às bruxas, como ele está fazendo agora com a fala do presidente Lula. Não foi o Lula que quis inocentar Adolf Hitler e o nazismo. Foi Benjamin Netanyahu, que gosta de sangue, de ódio, de genocídio, de massacre de pessoas. Não é Israel, nem o povo de Israel e nem os rabinos. É Benjamin Netanyahu. É a extrema-direita de Israel. Israel tem judeu de extrema-direita, tem judeu de esquerda, tem judeu que fica no meio, tem judeu que não participa dessas coisas. E tem o povo que é respeitoso, é amoroso. Portanto, não vem com essa, parem de perseguir o povo judeu com o antissemitismo, porque o povo não responde pelas atitudes inconsequentes, psicopatas, ditatoriais de Benjamin Netanyahu. Então, quando você segue o Bolsonaro e fica aplaudindo Malafaia com esses discursos de ódio contra os palestinos, você não está seguindo a vontade de Deus. Bom, falando sobre símbolo, a bandeira de Israel aí nas passeatas do bolsonarista, não tem nada de bênção, não tem nada de Deus nisso não. Esquece. Isso é... Vocês estão sendo usados como bonequinhos, como peças de um tabuleiro de dama ou de xadrez, só para impressionar Benjamin Netanyahu, para aguçar o ego dele, massagear. Olha lá o Brasil, olha lá o Bolsonaro, esse cara, se ele for eleito eu vou levantar ele e vai estar junto, nós estamos juntos. Estamos juntos num pensamento ditatorial, num pensamento desgraçado de matar, de intolerância racial, tolerância étnica. É por isso que o Bolsonaro lambe o Benjamin Netanyahu. É por isso que aproveitou a oportunidade agora para fazer essa convocação na Paulista, para mostrar a força do seu grande exército, né, que o seguem, e para mostrar para Benjamin Netanyahu que o Brasil está com ele. O Brasil não está com Benjamin Netanyahu, o Brasil não está com o genocídio de pessoas e famílias inocentes e crianças e idosos lá na faixa de Gaza, que eles estão presos ali, não tem para onde correr. Estão sendo mortos lá. Correto? Então, olha só, você que fica usando símbolos aí na sua igreja, tá bom? Vocês que gostam de pegar, mandar fazer a réplica da Arca da Aliança e colocar no altar da sua igreja, que já se tornou uma idolatria, né? Inaugura um templo, inaugura uma igreja e faz toda aquela marcha de passos marcados carregando a arca. Vocês estão completamente errados e vocês estão aborrecendo o Criador, o Eterno, a Deus. Vocês estão desobedecendo a Deus. Pastor, tira essa arca de cima do altar da sua igreja e para de ser hipócrita, safado, sem vergonha. Para de pegar pedido das pessoas, colocar dentro da arca. Para de fazer as pessoas chegarem perto da arca, se prostrar e colocar a mão para pedir bênção. Você está cometendo idolatria e desrespeitando uma ordem divina. E eu provo agora. O livro de Jeremias, capítulo 3 e versículo 16. A ordem foi de Deus. Quem é
mais superior? É você, pastor da igreja? É o Bolsonaro? É o Edir Macedo? Quem é? Que respeito vocês têm com a palavra de Deus? Diz aí. Trazendo uma coisa que Deus condenou. Olha só. Jeremias 3,16. Pega a Bíblia aí, crente. Jeremias 3,16. Assim diz o Senhor. Verraiá kitrebu uferiten. Ba'aretz bayamin hachemach. Neum yerver. Lo yomeru od. Aaron birit yerver yalech veru. Al levi velo. Skeru vo velo. Ifekudu velo. Iser odi. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais, nunca mais, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Não é para lembrar, não é para vir o coração e não é para fazer mais réplica nenhuma. Então que palhaçada é essa? Que teatro é esse? Que coisa ridícula é essa? Que novelinha é essa? Porque vocês estão passando por cima da palavra do Eterno, da palavra de Deus, está na sua Bíblia. Pastor, bispo, Edir Macedo, pastores que estão fazendo a arca para colocar no altar da igreja. O que é a Bíblia para vocês? O que é Jeremias, o profeta? O que são as Escrituras? Existe uma proibição de fazer isso. Vocês estão desobedecendo a Deus. Mas eu sei por que vocês fazem isso. Fazem isso para usar como de pano de fundo a Arca da Aliança, como se a bênção de Deus estivesse ali concentrada. E para vocês fazerem o quê? Coletar dízimo, oferta, voto, campanha, propósito, sacrifício e encher o rabo de vocês de grana. É por isso que vocês fazem isso. E você, membro da igreja, tenha respeito a Deus e as coisas sagradas que já se passaram. Agora tudo está aqui e aqui. Palavra viva. A igreja é ser, é estar, não é prédios, nem templos, nem altar, muito menos a arca. É uma desobediência a Deus. Tá bom? Vamos terminar aqui essa transmissão. Beleza? E eu termino esta live de hoje, obviamente, deixando essa mensagem. Não é? Deixando esta mensagem para todos, com esses textos da palavra do Eterno, com esses textos da palavra de Deus, que diz exatamente assim. Vamos começar aí com essa palavra maravilhosa que vai nos ensinar. Olha só. O livro de o livro de Provérbios da Bíblia, que está na sua Bíblia, capítulo 22 e versículo 24 e 25. Salomão, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ensina a todos nós fugir da aparência do mal. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar com Mateus, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 9. A você que é evangélico, que ama a palavra de Deus, que também ama o povo de Israel, que ama o povo palestino, que ora pelas pessoas e pela paz no mundo. Ok? Jesus vai dizer na bem-aventurança o seguinte, em grego: Makarioi, roi, eironopoioi, choti, autoi, ruiol, teol, kletesontai. Está em grego, mas para você entender, Mateus 5:9, Jesus está dizendo: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Onde que Carla Zambelli é pacificadora? Onde que os discursos de Bolsonaro é pacificador? Onde que os discursos do deputado Nicolas é pacificador? Onde que os discursos de um senhor já que devia ter vergonha na cara, já se corrompeu pelo dinheiro, pelo mundo, pelo poder, por mamon, por maçonaria? Onde que o discurso do Malafaia deveria ser um discurso de paz? Onde que o discurso de Magno Malta, que é evangélico, devia ser um discurso de paz? Devia ser um discurso de paz. Onde que o discurso desses homens são de paz? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Colocar um grupo de pessoas, fazer a cabeça da igreja contra outro grupo de pessoas, porque não tem a mesma visão, é coisa do filho de Deus? É de Deus? Essa pergunta para você responder. Aos Romanos 12, 18, 19 está escrito em grego: E denatonto exkimon metapanton antropon eireonontes. Se for possível, quanto depender de vós, diz Paulo, tende paz com todos os homens. Provérbios 24 e 25 vai nos dizer, agora em hebraico, vai nos dizer, al tekanem bianerem ha veal titeva, titeavi liheyut, al tekane be aneshem ha titeave veal liheyut itan. Versículo 2, não é? A segunda parte. Rodi ki yeroger liban ve amal sifeteiren tedaberenchal. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Provérbios 22, 24, 25 ainda diz, Altiterá el tibal af, shveete lochenod, tavu, pente alef, arrechator, Orechotai, Velakahel, Ta, Mukesh, Lenape, Recha. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. O seu pastor aí, Vitória em Cristo, Silas Malafaia, ele apresenta mais mansidão, espírito, coração manso, como está escrito no Evangelho, que vós, presbíteros, pregadores da palavra, tenha mansidão, equidade, controle na fala, equilíbrio. Ele apresenta isso para vocês? Ou um homem iracundo, doidivano, cheio de ódio, vive cheio de ódio dia e noite nos seus discursos? Aprendei de mim que sou manso e humilde, disse Yeshua, Jesus. Versículo 5. Para que não aprendas as suas veredas, os seus caminhos, seus pensamentos, os seus ideais, suas visões, e tornes um laço para a sua alma. Salomão diz isso, palavra. A maioria de vocês estão enlaçados, como gado, como boi, para morrer, pelas pregações do Silas Malafaia, pelas pregações dos pastores aliados com o partido político, seja do Bolsonaro ou de qualquer outro partido. Ai, ai, como diz Jeremias 5, como aves presas em gaiolas do doutrinamento da religião. Se vocês têm asa, mas vocês não voam,
Tem um mundo lindo, um horizonte maravilhoso para vocês desfrutar das virtudes de Deus com o aprendizado de Jesus. Mas vocês só comem os alpistes podres e estragados que esses pastores jogam para vocês. E vocês não voam, não alçam, não alcançam patamares, lugares melhores da profundidade da espiritualidade de Deus, porque estão presos pelas gaiolas das pregações fascistas, das pregações de intolerância e do ódio contra o próximo por causa de disputa de poder, de PL para PT, de PT para PL. Estão contaminados pelas pregações dos demônios disfarçados de anjos dentro da igreja. Provérbios 16, 29. Em hebraico, Ish Hamas Ish Hamas Ifater Renu Veholichol Bederech Lotov Oter Einavi Einaiv Lachechoi Ta Repohot Okret Sepataif Hilachar, o homem violento, persuade o seu companheiro. Por caminho não bom, fecha os olhos para imaginar perversidades. Mordendo os lábios, efetua o mal. Shalom, espero que essa transmissão tenha abrido os seus olhos humanos, psicológicos, da sua psique, do seu raciocínio e inteligência, e também os seus olhos espirituais. Deus vive, Yeshua vive, o Espírito Santo vive, a igreja vive, o povo de Deus tem que viver em paz. E temos que fazer passeatas pela paz. Temos que protestar sim contra as corrupções, mas não na pregação do ódio, na intolerância, no pau a pau, na porrada, apontando arma, chutando as pessoas, empurrando, como muitos bolsonaristas fizeram e ainda o fazem. Se bobear. Cuidado. Não seja um bolsonarista, nem um petista. Seja uma pessoa de Deus, uma pessoa humana, equilibrada, de bom senso, de educação, de justiça, de verdade, de paz, de amor ao próximo. Shalom a todos. Muito obrigado.